Então, nós estava fazendo, então, a API do GDG aí, e para ajudar sempre tem que passar um caminhão. A gente implementou alguns métodos, então, e a gente vai criar um aplicativo aí, então, com Flutter, e vamos ver uns conceitos aí de Clean Architecture, vamos fazer uma parte aí com TDD também, mas não sei se vai dar tempo de aplicar muita coisa, né, por questão do tempo que a gente tem aí da palestra, mas a missão que a gente tem hoje aí, então, é criar o nosso Instagram aí da Deep Web, então vamos deixar um aplicativo aí totalmente funcional, a parte do feed, né, a parte do feed e da listagem dos stories lá, para a gente ver aí como é que funciona, fazer essa conexão aí com as APIs aí, para quem veio lá da trilha do GDG também, para ver como é que a gente conecta com a API que a gente criou lá. Ô, Então, Vini, bora lá, né? Oi. eu tenho uma dúvida, tá? Eu tô estudando React Native e aí tem o Flutter também, né? Que eu sei que tu gosta mais de Flutter, mas o que tu usaria para me puxar pro lado do Flutter? Vai ter que puxar pro lado do Flutter, cara? Ah, boa pergunta. Ó, lamentável React Native, não, tô brincando. Cara, eu acho que a curva de aprendizado é muito mais rápida, por mais que seja algo novo, né? Que seja não é algo que tu tá acostumado a mexer, como JavaScript, mexer com tag HTML, ou mexer com as propriedades lá, né, no React, lá com o CSS, enfim. É algo diferente, mas já vem muita coisa pronta, então a maioria das coisas de tela é decoreba, né? Então tu vai decorar aí, com o tempo tu vai tornar fluido aí alguns componentes, né, que tu tem. E tu vai fazer o que precisa fazer, né, da melhor forma possível aí, mas tudo criação de tela é decorar, né? O resto daí por trás é lógica. Mas eu acredito que a curva de aprendizado é muito mais rápida em Flutter do que no React Native, né? A não ser que tu já venha do React, né? JS na web aí. Tudo depende do cenário que tu tá inserido, né? Pra mim, tá usando a parte nativa do celular. O Flutter ele é fácil que nem o React Native, porque o React Native ele é bem simples pra gente conseguir usar a parte nativa, tipo câmera, GPS, essas coisas. É bem simples, né? E daí o Flutter eu Sim, não sei como é que funciona. cara, eu acho que, segundo aí, eu não mexo muito com essa parte aí de conexão nativa aí, com o Method Channel aí, enfim. Mas tem o Ping, né? O Ricardo Gliari aí, que ele mexe bastante. E ele até comentou já, em umas palestras, até eu acho que foi num Hack Day ali na IMED, que eu palestrei também, que ele comentou que, na visão, na opinião dele ali, né? Vou acabar falando por ele aí, talvez não seja exatamente o que ele disse, mas na opinião dele ali, no Flutter ele facilitou muito mais do que no React Native, né? Eu não usei React, né, muito, então não tenho essa propriedade para falar assim se essa parte de conexão com o código nativo é mais fácil em Flutter ou não, né? Mas segundo o que ele contou para nós, né, no Hack Day lá, provavelmente é um pouco mais fácil do que do React. Né? Mas teria que nós trocar uma ideia com ele mesmo ali, que trabalha mais com essa parte de conexão nativa aí, com o código Dart, né? Beleza, valeu por tirar as dúvidas aí. Boa Valeu. palestra. Vamos lá, então. Vamos criar o nosso app de cara aqui. Instagram. Vamos criar uma org, então. No Android lá e no iOS também a gente tem alguns pacotes, né? Que é o br.com. Alguma coisa e o nome do app, né? Então, para a gente fazer isso no Flutter também, né? Tendo a SDK baixado e tudo, é só a gente botar esse -org e a gente consegue definir a mesma coisa, né? Para já começar o projeto da forma mais correta aí e não precisar ficar alterando depois dentro do código, que dá um trabalho um pouco maior. Então, aqui a gente vai botar só br.com e vamos botar Instagram mesmo. E aí ele já vai rodar os scripts e fazer toda a criação inicial lá, como qualquer outro framework aí de mobile também. Né? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tá. Criado o app, então, a gente pode acessar ele e já ir para o código e mandar rodar, só para a gente ver. Vou tentar rodar antes de tudo aqui. Então, a estrutura inicial de um projeto em Flutter
ele vai vir com esse main.dart, que é onde tudo inicia, né? Então, tudo começa aqui. Muito parecido, né? Quando a gente estava falando lá de Golang lá. Então, é muito parecido com a função main lá do Go, onde tudo starta a partir dela. Então, é algo que a gente pode colocar como referência, né? Eu vou apagar alguns comentários aqui que explica algumas coisas que não vai ser necessário. E esse home aqui também, vamos tirar, que a gente não vai usar. Beleza. Então, eu preciso estruturar minha aplicação usando Clean Architecture, né? Como estava na descrição. E o que é essa tal de Clean Architecture aí, né? Vamos pesquisar uma imagem dela. Flutter não. Aí. Então, ela é algo, né? Foi um livro que foi escrito, né? Pelo Uncle Bob aí, né? Que até recomendo a leitura, né? Quem puder comprar ou procurar na internet aí se achar alguma versão aí, para dar uma lida e ver como é que esse cara aí estruturava as coisas. Não é algo que diz, não é um livro que diz que tu tem que fazer de tal forma, da forma X ou da Y. É algo que conta as experiências de um programador, né? Que é o Uncle Bob, que conta como as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, como que ele estrutura tudo para as coisas funcionarem sem ter dependência uma com a outra, né? Como organizar o código dessa maneira. E aqui, basicamente, né, a representação, né, do Clean Architecture é isso aqui, né? A gente tem tudo separado em camadas. Então, a gente tem as nossas entidades, né, os models, que seriam um espelho ali de um banco de dados, um espelho aí de um retorno de uma API aí de dados também. A gente tem os use cases, que são as nossas regras de negócio, onde vai estar a lógica, né, o coração da aplicação. Então, a gente vai botar tudo nesses caras aqui. A gente tem os controllers, que são responsáveis por controlar a nossa tela. Então, ele faz isso e nada mais do que isso, né? Ele controla todo o estado na nossa tela. Então, no Flutter, a gente tem os exemplos aí de state management, né? Que, no caso, a gente vai usar o MobX, mas tem block, tem... dá para usar provider, enfim, tem N aí bibliotecas para usar. Então, o controller é responsável por controlar a tela. E, por fim, a gente tem a tela, né, o que é externalizado ali para o usuário, o que é visível, né, para o usuário final. Então, basicamente, é uma forma de estruturar teu código onde tudo se comunique, porém, cada coisa tem a sua responsabilidade. E é isso que nós vamos ver aqui como a gente pode implementar. Né? Vamos trocar o nome do nosso app aqui do title para Instagram. E já vamos começar a criar aqui uma pastinha chamada page, app e uma chamada page. Na pastinha page, obviamente, a gente vai ter as páginas, e em outra pasta, logo abaixo, a gente vai ter os widgets, que vão ser widgets customizáveis, né? Como, por exemplo, no nosso Instagram, a gente vai ter o cardzinho dos stories, a gente vai ter os cards do feed e tudo mais. Nessa page, então, a gente vai ter aqui um login. Ele vai ser um stateless. Inicialmente, a gente vai deixar ele como stateless. Se precisar, a gente troca para stateful. Tá? Então, stateless no Flutter tem dois tipos de tela, né? Stateless e stateful. Stateless não muda o estado, então eu não consigo alterar o estado da tela, né, do componente. Não tenho opção para isso. Né? E stateful, eu consigo ter controle no estado da tela. Né? Então, eu consigo trocar título, consigo trocar todo o estado das variáveis ali que eu tenho na tela, né? Todo o comportamento dela. Aqui no login, então, vamos já criar um scaffold. São todos os componentes prontos, né, do Flutter. Importados no Material, só para a gente ver aqui, vai dar alguns errão aí na tela, porque ainda não está importado onde a gente precisa. Então já vamos colocar aqui.
tirar esses caras aqui que eu botei errado. Beleza, então a gente já tem uma tela branca, que é exatamente o nosso scaffold. Vamos tirar esse debug mode aqui, só para ficar um pouco mais visual, bonito. Hein? Show. Vou tacar falso. E deixa eu organizar aqui que fica melhor. Aí. Aqui no nosso login, então, a gente vai ter um body, onde a gente precisa de um container. Se eu escrever certo, ajuda. E nesse container a gente já vai adicionar uma padding, né, uma borda aí de 16 pixels. Só para ele dar um espaçamento. Como filho desse container, a gente vai botar uma coluna. Que essa coluna vai centralizar ela, né? Vamos centralizar ela. E como filhos dessa coluna, a gente vai ter uma imagem, que é a imagem do Instagram mesmo, um text field e 2 botões, né? Um de login e um de criar conta. Então, vamos colocar aqui uma imagem. Então, para colocar a imagem aí, imagem asset, né? A gente vai ter ela fixa no nosso código aqui, porque é só a imagem do login. Vai ser o Instagram.png. Já vai dar erro, né? Porque a gente não existe esse cara aqui. E para a gente colocar imagens ou qualquer arquivo no nosso código, a gente precisa descomentar esse cara aqui no pubspec.yml. Que tem os assets, né? Então, aqui a gente já tem, e já está dando um warning, porque esse diretório aqui não existe, né? Então, vamos criar ele também na nossa raiz. Images. E eu vou, então, já deixei pronto aqui uma imagenzinha do Instagram. Vamos botar ela aqui nas images. Aí. Vamos ver se agora ela vai aparecer. Imagem Instagram. Tá errado o meu path, né? Então, vamos ajeitar. Opa. Aí. Então, nossa imagem já está pronta. Segundo passo, então, vamos dar um espaçamento entre essa imagem e o campo que vai estar abaixo, que é um text field, né? Para a gente digitar o usuário. Não vai ter senha. Então, só vamos validar o usuário. Então, o nosso padding vai ser de 8 pixels. Vamos ver se fica bom. E vamos botar o nosso text field, então. Vou botar um style aí para ele. Input decoration e o label text e tá aí o usuário. Beleza. Vamos adicionar mais um padding para os botões. E aqui a gente vai ter um sized box, que é para a gente definir um tamanho, né? Então ele vai ter uma altura de 40 pixels e uma largura que vai pegar todo o espaço que ele pode pegar na tela. Então ele vai bater nas bordas que a gente definiu aqui em cima, né? De 16 de cada lado. Vamos botar um filho, né? Que vai ser o nosso botão. Então é a raiz de button. Então ele tem por padrão uma função de impress. E como filho dele a gente vai ter um text. Que vai ser login. Beleza? E a color, vamos botar uma cor para ele de azul. Tá? E o text branco.
Beleza. Vamos replicar essa padding e esse size box para a linha de baixo. E aqui a gente vai botar um criar conta. Beleza. Então, feito isso, a gente tem a nossa mini tela inicial aqui, porque o nosso foco vai ser no feed e não no login. Vamos criar, então, nossa estrutura aí do Clean Architecture, aí, porque a gente vai precisar. Então, a gente precisa, obviamente, logar, e para isso a gente vai ter que definir algumas coisas. Tá? Então, eu vou criar aqui uma pastinha chamada domain, e dentro dela uma pastinha chamada model. E nesse cara aqui a gente vai ter os nossos modelos de dados aí, né? Nossas classes com a estrutura de retorno de API ou retorno do banco local aqui que a gente vai ter. Então, nesse model, eu vou criar um profile, né? Profile.dart. E esse profile, vamos ver aqui, nós vamos pegar aqui a estrutura dele, né? Então, se eu vier aqui que aqui é os métodos da API, né, que a gente criou antes. Então, se eu buscar os profiles, eu sei que ele tem essa estrutura aqui. Então, para mim não ficar digitando ali, né, mapeando essa estrutura para o Dart, tem um site que se chama QuickType. E esse cara aqui dá uma mão na roda para fazer isso aí, para não ficar fazendo tudo na mão. Vamos botar o profile aí, já abriu. Beleza. Profile. Dart, vamos botar as propriedades opcionais aqui. Só para a gente não gastar muito tempo escrevendo tudo isso. Então a gente já tem o nosso profile. Com o profile, a gente precisa criar aqui, eu vou criar uma pastinha chamada repositor. E aqui dentro, eu vou criar um profile repositor. Nada mais é que vai ser uma interface onde tem nossas regras aí para implementar depois. Nesse cara, essa classe vai ser uma classe abstrata. Class profile interface. E aqui a gente vai ter alguns métodos. Então a gente vai precisar criar um usuário. Então a gente vai ter um feature, que nada mais é que uma promise lá mal comparando aí com o JavaScript, que vai retornar um profile. E o nome do método vai ser create. E eu vou ter que passar o username. A única coisa que eu preciso. Beleza. E eu tenho mais dois métodos, que é o login, que também passa o username. E eu tenho um outro cara aqui que retorna uma list de profile. E o nome do método é um index, que é onde a gente vai buscar tudo e não precisa passar nada por parâmetro. Depois disso, então, a gente já pode criar o nosso use case, onde vai estar nossas regras de negócio. Então, mais um arquivo, use case. E aqui a gente vai ter o nosso profile use case. Dart. Então, vamos deixar esse arquivinho aqui por enquanto e vamos já criar os nossos acessos às APIs. Tá? Então, vamos estruturar aqui um data repository e aqui dentro a gente vai ter o nosso profile. E aqui então a gente vai ter todo e qualquer método do profile que faça acesso externo ao nosso aplicativo. Então tudo que vai chamar uma API externa, não importa qual API seja, sendo que for de um profile, vai estar declarado aqui dentro, né, os seus métodos. Então eu vou criar uma classe chamada profile repository. E também já vou criar o primeiro método aqui, que retorna um feature, profile. O nome dele é o create.
Então, string username é um método assíncrono, então a gente precisa botar aqui. No JavaScript a gente botaria do lado de cá, né? E no Dart é depois da criação do nome e dos parâmetros da função. Eu vou criar um bloco de erro aqui. E aqui dentro eu vou instanciar algumas coisas, como a biblioteca do Dio. E vai encher de erro aqui, porque a gente não implementou nenhuma biblioteca ainda. Não baixou nada. Então, response vai retornar um await Dio post. Aqui a gente tem que passar uma URL, então eu vou deixar escrito aqui para a gente voltar aqui depois, /profile. Então a gente sabe que quando chamar esse cara aqui, num post a gente vai criar um usuário. A gente precisa passar os parâmetros, né? Que é username, exatamente o que a gente passou por parâmetro aqui. E vai ficar tudo errado mesmo até a gente resolver isso aí. Então no nosso profile, a gente tem um método chamado fromJSON. Onde a gente recebe um JSON e ele retorna um profile. Então a gente tem o nosso JSON de profile dentro do response.data. Basicamente seria isso aqui. Então aqui no catch eu só vou dar um throw para o bloco de erro do pai, que vai estar chamando esse método aqui lá do outro lado. Então isso aqui vai me retornar o erro para me tratar em outro local. Tá, mas está dando erro aqui, isso aqui não existe, não aparece nada para mim importar, não existe essa classe, porque a gente precisa importar algumas bibliotecas que a gente não definiu no projeto ainda. E para fazer isso, tem algumas dependências aqui para a gente colocar. Então tem dependências de desenvolvimento, que só funcionam, né, e só são levadas em conta no desenvolvimento do aplicativo, e tem as dependências que a gente precisa até para fazer build e botar em produção. E quais que são as bibliotecas que a gente vai precisar? A gente vai precisar do Dio. Então, para a gente ver os pacotes, tem um site chamado Dart Packages, então, que é aqui onde está concentrado todos os pacotes aí que podem ser usados com Flutter, tanto web e mobile. Então, vamos abrir o Dio aqui só para a gente dar uma olhada. Então, aqui ele já diz tudo que ele aceita, né? Então, é Flutter, Android, iOS e web também. Então, não funciona para desktop. Caso alguém for usar Flutter para desktop, né? Esse pacote ainda não tem suporte. Então, nós vamos usar ele para fazer requisições HTTP. E vamos precisar baixar a biblioteca aí para a gente usar. Então, para instalar, é só copiar a última versão, né, que ele deixa explícito aqui, e botar ela aqui para nós. Além dele, a gente tem outros pacotes, tá? Que é o MobX, que a gente vai usar para o State Management na nossa aplicação. Então, a gente vai usar a versão mais atual. A gente tem o Flutter MobX. Eu já vou explicar a diferença de cada um, porque precisa os dois. A gente tem o skFlight, que a gente vai usar para persistir dados locais no aplicativo, do profile que fez o login, por exemplo. E se der tempo, a gente vai usar o ImagePicker, que a gente vai poder fazer um post de um novo feed ali na tela. Então, já vou deixar pronto aqui para a gente precisar. Então, quando eu salvo, a gente precisaria rodar o Flutter pubget, né? Para ele baixar os pacotes, mas que é esse comando aqui. Mas aqui no VS Code, então, no momento que eu salvo esse arquivo, ele automaticamente vai fazer isso para mim. Então, aqui eu tenho as bibliotecas, tá, de desenvolvimento, as dependências que vão ser usadas até em produção. Eu preciso de algumas bibliotecas aqui que vão ser usadas no desenvolvimento. Aqui é o Build Runner, que vai fazer
um build, gerar um código para nós do MobX, junto com o MobX Code Gen. E o MobX Code Gen. Beleza. Então, feito isso, vamos esperar ele baixar. A gente já pode usar a biblioteca aqui dentro. Às vezes o VS Code se perde. Tá? Então ele vai ficar aqui sem aparecer, mas é só fechar e abrir de novo. Eu não sei por que acontece isso, às vezes quando tu coloca bibliotecas novas. Deve ser algum bug no VS Code. Mas não aparece as bibliotecas aqui, é só fechar e abrir de novo que ele vai voltar a funcionar. Então, parou de dar o erro para nós. Aqui a gente não vai usar a URL, obviamente, né? A gente vai precisar criar um arquivo chamado constantes. E nessa constante a gente vai ter só o const URL. E aqui no meu caso, então a gente tem um localhost, né? Mas eu não posso usar localhost porque eu tenho que acessar minha máquina externa, o celular. Então o meu IP local aqui é esse aqui. E a porta da API é na 8000. Beleza, agora sim a gente tem uma URL para usar. Dentro de uma string, se eu botar o cifrão, eu já consigo interpolar essa URL com a string, né? No JavaScript a gente também tem, só que daí tem que usar as casas, né? Para quem está acostumado com JS aí. Então, feito o método de criar, a gente vai ter o método de login. Eu vou só copiar para a gente ganhar tempo. E nesse método de login, a gente vai mudar alguns parâmetros aqui. Então, vai ser ainda no profile, porém, eu vou passar o username na URL. Eu sei que é um login meio tosco, mas para a gente poupar tempo é algo só para me verificar o usuário lá do outro lado. Um login correto não seria dessa maneira, né? Então, o login está feito e eu preciso de mais um método, que é o index. Nesse cara aqui eu não passo nada do parâmetro, então eu vou buscar todos os profiles, né, todos os usuários. Então aqui eu retorno uma list de profile. E aqui é só um get no /profile. E nesse caso aqui tem que fazer um esquema um pouco diferente. Então minha resposta, né, o meu response.data me retorna uma lista, um array. Eu preciso fazer um map nesse cara. Então eu tenho um profile. E esse profile eu vou converter ele para o meu objeto profile. E transformar numa lista. Escrever certo. Tá bom, aí. E aqui também eu vou forçar a dizer para ele que vai ser o tipo, vai ser profile. Só por garantia, tá? Não é algo obrigatório, mas já tive problemas e que precisei colocar isso na frente e não é um problema que tu acha de cara, assim, quando precisa debugar. Então, eu sempre boto por garantia mesmo. Feito o profile aqui, o repository, a gente pode voltar lá para o nosso use case. Então, no nosso use case, vamos criar a classe, que é aqui onde vai estar a lógica do negócio, né? Então, no nosso use case, a gente vai ter o profile, use case, e ela vai implementar nosso profile interface. Beleza, vai ficar dando erro porque eu tenho 3 métodos para implementar. Então, no nosso create, aqui também vai ter o nosso bloco de erro, né? Porque eu estou jogando o erro lá do nosso repository lá, da API para cá, ou para quem está chamando ele. Eu vou instanciar um final API, que é o nosso profile repository. E aqui eu vou dar um profile.
recebe um await api.create username. Então, sempre vai retornar um profile. Se não, é porque deu algum problema e vai cair no nosso catch. E aqui também, vamos jogar ele para frente. Precisamos deixar esse método assíncrono, né? Porque eu estou chamando uma API. E aqui eu retorno um profile. Beleza. No nosso index, vai ser algo muito parecido. Então, vou copiar aqui. Isso aqui é a diferença. É que eu tenho uma list. E aqui eu só busco o nosso index, sem passar parâmetros. Beleza. E o nosso login é praticamente o create, né? Eu copiei tudo. Só tem essa diferença do nome do método. Tá, mas eu comentei que a gente ia salvar, né, persistir esses dados do profile no celular, né? E a gente vai usar o SQLite aí para isso. Então, a gente precisa criar uma outra camada. Então, eu tenho Data Repository, onde eu tenho acesso externo à minha aplicação. E eu também tenho o Device Repository. E nesse Device, eu tenho a conexão local com o meu celular. Todos os dados que eu vou buscar do meu aparelho, internos do meu device, vão ficar dentro desse cara aqui. Eu vou precisar criar aqui uma classe chamada database. Vai ser só um handle aí para mim buscar conexão, né, com o banco de dados. Então, vai ser um class database handle. E esse cara aqui, ele vai ter uma variável estática privada. Então, para declarar variáveis privadas no Flutter, é o underline. Vamos ver depois porque não importou nada. Então, future database. Agora importou. Então, eu tenho um DB, que ele só é acessado por GET, então eu não consigo colocar valor nesse cara aqui. Eu só consigo buscar os valores. Só por GET ele não é um set, né? Poderia ser, mas nesse caso não. E eu só consigo colocar valor nele a partir dessa variável underline DB, que só tem acesso dentro dessa classe. Então eu acabo protegendo de alguém burlar, né, o código e de uma outra classe e conseguir inferir valor nesse database. Então aqui eu vou só fazer uns testes, se o DB já existe ou não. Então, esse cara aqui é diferente do null, retorna ele mesmo. Então já existe esse cara, não preciso criar nada, não preciso fazer nada. Senão, eu vou criar, então eu vou ter um initDB, que eu vou criar logo abaixo. E vou retornar ele. Beleza. E esse initDB é onde vai estar o nosso coração aqui da criação do banco de dados. Também é assíncrono. E nele a gente vai precisar de uma string, que é o nosso path, né? Então, main directory. Await, ele tem uma função já própria. Antigamente tinha que usar o path provider, que é uma outra biblioteca para a gente pegar o path aí do nosso aplicativo, né? Dentro do celular, para a gente conseguir salvar o banco de dados. Hoje no SQLite ele já tem implementado isso, só para buscar o path onde vai ficar o banco. Então já facilita, que é uma lib a menos que a gente precisa botar no projeto. E a gente precisa de outra string, que é o nosso path, né, completo, que esse aqui vai ter um join, né, desse cara aqui com o nosso nome do banco de dados.
que é o instagram.db, que é um arquivo, né, do SQLite. Esse join aqui. Vamos ver, acho que não importa automático, é o path, package, path.dart, isso aí. Então, e para a gente retornar ele, eu vou criar uma variável, né? Eu posso declarar ela sem tipo também, dessa forma. Vou botar aqui db, ele vai esperar uma promise, que é o Open Database, com o path, a versão, quando o banco for criado. Então a gente vai ter um to-do aqui, e quando o banco for, quando tiver um upgrade na versão do banco, né? Esses dois métodos a gente vai ter que implementar. Vamos criar um primeiro aqui, com upgrade. Esse cara vai receber o database. DB. E int. E a versão também é um inteiro. Sempre assíncrono. Então, no upgrade a gente já tem um método. E o create é muito parecido também, só que a diferença é que a gente tem dois parâmetros. Beleza, então está feita a nossa configuração inicial, eu só vou dar um return no DB. Agora, a gente precisa criar umas constantes aqui também, que a gente vai usar para as nossas queries, aí, nossa criação das tabelas, né? Então vamos criar um file chamado constants. E aqui a gente só vai ter um const string profile table, a única tabela que a gente vai usar nesse app. É para a gente ter várias linhas aí para poder digitar, sem precisar ficar dando contrabarra N ou colocando mais, é só botar 3 aspas que ele já vai funcionar. E aqui a gente vai botar a nossa criação da tabela, que é um código SQL mesmo. Então, o nome dela é profile. E o que ela vai ter? Um ID, que é inteiro. Não vai precisar ser auto-increment, porque já vai vir o ID do usuário lá do servidor, né? E somente a gente vai fazer uma lógica para ter um só. Username, porque é só um que vai estar logado, né? Text, description, text, aí imagem, ID, que é inteiro, e o path code, que é um text. Então tá feita a nossa tabela. Deixa eu ver se eu não botei nada escrito errado, a princípio está certo. E aqui no nosso onCreate, então aqui a gente vai só botar um await, o nosso db.execute profile table. Então aqui dentro ele recebe uma string que é o SQL, né? Eu poderia escrever direto aqui ou organizar de uma outra forma para ficar um pouco mais limpo, né, a nossa classe. Então basicamente é isso que a gente precisa, né, nessa criação inicial. E agora a gente também já vai criar a nossa manutenção do nosso SQLite do Database Profile. Então eu vou criar aqui o profile local repository. Nesse cara aqui, a gente vai ter alguns métodos que a gente vai precisar usar. Aqui, nossa class, profile local. E aqui a gente vai ter o final, que é o nosso database render, né?
e a gente vai ter os métodos. Que aqui vai retornar um profile, muito parecido com a parte web lá, só que agora buscando dos dados locais. O nome desse cara vai ser select. E ele vai nos trazer um cara só, né? Vou importar. Então a gente vai ter o nosso DB. A gente vai esperar o nosso database. DB. Que é o nosso get, né, no database, né? A gente vê que é uma promise, né? Então a gente precisa esperar ela ser resolvida dentro dessa variável do DB. E agora sim a gente pode fazer uma query. Então aqui a gente vai ter uma list, que é um map de string dynamic. Isso aqui que é o nosso JSON no Dart, né, sem converter ele para um model aí. Então tudo que voltar no tipo JSON lá da API vai ser um map de string dynamic. Vamos colocar o nome de list e vamos fazer o nosso DB transaction. Assíncrono também. E aqui ele vai retornar então para nós um await txn.query. E aqui a gente só precisa passar o nome da tabela. Então aqui ele já vai fazer um select no nosso profile. E como a gente sabe que a gente só vai ter um, logo abaixo a gente só vai fazer um teste. List.length é maior que 0. Então retorna o nosso profile. .condition. O nosso list em posição 0. A gente precisa só de um. A gente poderia botar aqui também um limite 1. Então vai trazer um só. Mas a gente já vai fazer uma lógica, né, no nosso use case para sempre ter um usuário só. Então a gente não precisa se preocupar. Se não, né, a gente só torna aí um nulo. Isso aqui, vamos botar também dentro do try catch, um bloco de erro. E vamos jogar. Vamos jogar isso aqui para quem está chamando. E a gente vai ter esse cara aqui, a gente vai ter um create, que é muito parecido. Então já vou copiar. Que o create só retorna um boolean. Criou ou não criou. Ou erro, né? Se cair no catch. Então aqui a gente vai fazer algo muito parecido, mas a gente não precisa da lista. A gente vai iniciar a nossa transação. E aqui é um insert. No insert a gente passa a tabela e nosso profile. O JSON. E temos que passar ele por parâmetro, né, para saber qual que a gente vai inserir. Esse aqui não precisa. Então a gente só retorna true. Caso contrário, o que caiu aqui deu algum problema. E a gente tem um delete, que é exatamente igual ao create. A gente só vai mudar o nosso... E vamos deletar tudo. Feito. Agora sim a gente volta para o nosso use case. E aqui a gente vai fazer algumas lógicas aí para salvar os dados. Então no nosso create, além da API repository, a gente vai ter nosso local, né? Que vai ser o nosso profile e local repository. E depois que eu busquei o nosso profile da API, eu vou garantir que tudo vai ser deletado na nossa base local e que ele vai ser criado com o nosso profile que a gente acabou de buscar. Então sempre vai ter um usuário só na base. E no nosso login, exatamente a mesma coisa. Opa. E no index não precisa porque é online, né? A gente não vai persistir dados aqui. Então o use case do profile está pronto. A gente pode já fazer um controller aí para nossa tela de login. Então vamos criar uma pastinha chamada controller. E nessa pasta controller a gente vai ter o nosso login.
aqui a gente vai começar a trabalhar com o MobX. Então, vou criar um login controller. Lembrando que esse cara aqui só controla a nossa tela. A obrigação dele é essa. Então, tem uma lib aqui que facilita a nossa vida para criar a classe com o MobX. Que foi criado, se eu não me engano, pelo Flutterando também. Posso estar falando coisa errada, depois eu dou uma olhada. Tá. E a partir daqui, então, a gente vai ter que começar a usar alguns comandos aí para isso aqui funcionar. Então, tá dando um monte de erro aqui, porque não gerou o código que a gente precisa. E eu cometi outro erro, que eu joguei ele direto no controller. Tá? Então, tem gente que deixa assim, né? Dessa forma, vai da forma que vocês preferirem também, né? De implementar. Eu gosto de criar uma pastinha, né, chamada login e jogar isso aqui para dentro, porque ele vai criar um novo arquivo aqui do login, chamado logincontroller.g.dart. Então, às vezes, fica meio que misturado tudo, né? E na minha opinião pessoal, aqui nos meus projetos, eu prefiro botar dentro da pastinha cada um, mas vai de cada pessoa que está usando. E para tudo isso aqui voltar a funcionar, a gente precisa rodar um comando aqui no terminal e deixar ele rodando. Tá? Que é o flutter run, nosso build runner, que a gente baixou, watch. Então tem watch, tem build, esse cara aqui ele vai fazer o build uma vez e vai parar. E o watch ele vai ficar escutando as alterações, né, para a gente não ficar rodando build toda hora, né? Então, build runner. Opa, flutter pub run, desculpa. Então ele demora uns segundos aí no primeiro build, e depois ele já fica rodando mais rápido. Vamos ver se vai funcionar por aqui, senão eu faço pelo terminal aqui. Mas a princípio eu acho que vai. Enquanto isso, a gente já vai criando algumas coisas aqui. Então a gente precisa ter algumas tags aí que a gente vai botar para tudo funcionar, né, no nosso MobX. Então, para a gente criar uma variável observável lá, que ela vai trocar o estado, a gente consegue mudar ela na tela, a gente precisa criar algo chamado observable. Acho que o exemplo bom não vai ser aqui no login, mas isso aqui a gente cria uma variável observável. No login a gente não vai ter nada, tá? Porque eu vou ter só um final username, que é um text editing controller. Aí nesse caso aqui a gente não precisa. Vamos ver o que aconteceu. Ficou ponto. Vou parar aqui. Então, às vezes o próprio VS Code acaba se perdendo também. E não criou nada. Vamos ver se agora ele vai criar. Agora sim, criou o nosso login controller.g.dart. Então esse código aqui a gente não altera ele. Esse é gerado automático de acordo com o que a gente for botando aqui na nossa classe com o MobX. Eu vou ter também uma action, que é do MobX, chamada create. Né? Que aqui ele vai receber só o nosso context. Nesse create, eu vou ter um bloco de erros. Aqui eu só vou printar. A gente poderia mostrar uma mensagem na tela para o usuário. Aqui aqui é o local onde a gente vai fazer as iterações com os nossos usuários, né? Onde a gente controla a tela e a gente tem opção para fazer tudo. Mas aqui só vou printar para caso acontecer algum tipo de erro, né? Então, eu vou instanciar aqui nosso profile use case. E nesse cara aqui a gente só vai fazer um api.create. Passar o user name. Context. Que a gente pega aqui do nosso text edit controller que vai estar lá na tela. Aí. Ele me retorna um profile, né? Mas aqui eu não vou precisar usar.
E se isso aqui aconteceu, tudo do outro lado deu certo, não vai cair no cat. E se não cair no cat, a gente sabe que a gente pode passar para outra tela. Para fazer isso, a gente tem o Navigator, e aqui a gente tem um Push, Remove Until, porque a gente vai remover a tela anterior e deixar a tela do feed como a tela principal. Então, a gente tem que passar o context, tem que passar uma rota, aqui a gente tem build context também, e os retornos, nosso tudo aqui para fazer, que é a nossa página. Já vou botar aqui feed page. E por final, vou salvar aqui, ele não vai quebrar, né? Aqui tem erros. Meu Deus. Agora sim. Aqui na nossa route, a gente vai passar a route dynamic e setar ela como false. Beleza. Então aqui a gente já está trocando para a nossa tela. O nosso login é basicamente a mesma coisa. Só aqui a gente vai passar o nosso login. E vai para o feed também. Então, feito isso, a gente já tem pronto. Eu só vou criar aqui a nossa page aqui, chamada feed. E criar também stateless. E botar um scaffold aqui também. Beleza. Então aqui a gente pode importar e já vai parar de dar esses erros. Feito isso, vamos lá na nosso login page e vamos importar, né, o nosso controller, né? E agora sim a gente pode usar ele onde a gente precisa. No nosso text field, a gente tem o nosso controller, que é o nosso username. E no nosso login, a gente precisa dar um login, passando o context. E no create, a gente passa o create. Se tudo tá certo... depois que tu bota... Eu parei o aplicativo aqui. Depois que a gente bota essas bibliotecas e o aplicativo já está rodando, o SQFlite é uma que vai dar problema, porque o aplicativo já estava rodando, né? E a biblioteca não estava nele ainda. Então é bom parar e startar de novo só para ele baixar alguma dependência que ele precisa para o Android ou algo do tipo e não dá problema. Então vamos ver se vai dar tudo certo agora. Vou só pegar um pouco d'água. A princípio está tudo ok. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar um usuário aqui mesmo. Cadê? Create Profile. Vamos botar aí. Botar o ping, não sei se ele está olhando aí. Vamos criar. Feito isso, vamos vir para cá. Para ver se ele vai achar alguma coisa. A princípio foi, né? Já foi pro login e sinal que alguma coisa fez aqui, né? Só que se eu der um reload ou fechar o aplicativo e abrir de novo, ele vai cair no login de novo. Então a gente precisa fazer só um pequeno teste aqui no main.
A gente vai importar direto lá o nosso local repository só para a gente testar. Então vamos transformar isso aqui num async. Vamos colocar widgets. Só para... Então sempre quando for async, se a gente não botar isso aqui, ele vai dar um warning aqui embaixo e obrigar a gente a pôr. Só para ele... que ele vai testar se tudo foi inicializado, né? Como é assíncrono, as coisas são um pouco diferentes. Então eu vou instanciar aqui o nosso local, que é o nosso profile local repository. Vou botar um profile, só para a gente testar. .await.local.select. Então, se esse profile for diferente de nulo, eu vou criar uma variável sem tipo aqui em cima, de full page, que ela não recebe nada. Então, se for diferente de nulo, ele cai direto na tela de feed. Se não, ele vai para a nossa login page. E aqui embaixo eu tenho que modificar também. Vamos ver. Ó, a princípio já caiu na tela de feed, então o usuário está logado. E agora vamos trabalhar no nosso feed para a gente criar o Instagram de verdade. Aqui no feed, então, deixa eu abrir até o Instagram que eu me baseei aqui, no Dribbble, não sei como é que pronuncia certo isso. Tá. Mais ou menos, tá? Eu me baseei nessa tela aqui do feed. Então, vai sair algo próximo disso, né? Vou tentar fazer algo próximo disso para a gente usar. Então, aqui em cima vai estar a lista, né, dos stories, vai ser a lista de profiles. Então, todos os usuários vão aparecer aqui. Então, já está preparado com imagens aleatórias lá na nossa API. E aqui, então, vai ser os posts, que se der tempo, a gente vai criar aqui ó, a câmerazinha só para tirar uma imagem e criar um post. Vamos lá. Então, aqui no na nossa tela inicial, então a gente vai ter um body. A gente não vai usar um app bar, porque o app bar ele ia ficar fixo aqui em cima, isso aqui, e eu quero que ele faça o scroll junto com a tela. Então a gente vai acabar colocando ele em outro local para ele ter o scroll junto com a tela e sumir, né, do lado de cima. Aqui eu já vou começar com single child scroll view. Então já vou habilitar um scroll aí para a tela. Vou botar um filho para ele, que vai ser uma coluna. E nessa coluna ele tem os children's, e aqui dentro a gente vai ter o nosso app bar. Então ele vai estar no local que não é de costume dele, né? Então o app bar deveria estar aqui. Porém, ele vai ficar fixo na tela e não vai dar para scrollar ele junto com a tela. E não é esse efeito que eu quero na aplicação. Então aqui com o app bar eu vou tirar a elevação, eu vou deixar zerado. Então ó, já está aparecendo aí. O background eu vou botar transparente. Então, se foi. E o title vai ser uma row que vai ter 2 ícones. E nessa row a gente vai centralizar eles. Na verdade, a gente vai alinhar cada ícone numa ponta diferente, né? Opa, botando no lugar errado. Ponto space between. Então aqui automaticamente ele pega os elementos que tem na tela e expande eles na forma que e vai alinhando, né? De acordo com quantos tem na tela. No nosso caso vai ter 2, então vai ficar um para cada lado aí da forma que a gente precisa. Vamos botar um icon button. Então o icon vai ser camera out. E quando for on press, não tem nada.
Tá? Então a cor dele... Deixa eu dar um reload aqui para nós ver. Tá, ainda não está aparecendo. Color. Vou botar gray. Realmente a cor dele tá branca por default, isso aí. Gray. Um cinzinho, isso aí. Então já apareceu a nossa câmera. E do outro lado, a gente vai ter um outro ícone aí, que vamos copiar. E vai ser o e-mail. Beleza. Então a gente já tem a nossa parte superior aí do nosso aplicativo. Logo abaixo, então fora do AppBar, né, na nossa coluna, a próxima parte da coluna, a gente vai ter um container. E nesse container a gente vai ter uma altura fixa aí. De 135 pixels. Que vai ser onde vai estar o espaço onde vai ter a listinha dos stories ali, que a gente poderia ver ou não. Aqui a gente vai ter uma list view, depois a gente vai ter que trocar isso, quando a gente implementar lá os métodos da API. E nessa list view também tem os filhos, né? E como filho, a gente vai ter um carinha chamado Store Widget. Então, por enquanto vai ser assim. E aqui a gente vai criar, depois a gente vai modificar uma pastinha chamada widget. E aqui a gente vai ter o nosso Store widget.art. Ele é um stateless também. Então é Store widget. Vamos importar a biblioteca. Comportou errado. Aí. E nesse cara aqui, então, a gente vai começar a criar o nosso primeiro widget aqui em cima, né? Vamos já importar ele aqui para a gente ir vendo ele na tela aí, como é que ele vai ficando. Vamos dar um reload para ver se somem os erros. Ok. Aqui a gente vai ter um container, então está certo, com uma margem. Essa é uma margem vertical de 20. Uma largura de 80. Então o nosso tamanho já está na outra tela, né? Que é da list. Vou botar um child aqui. E nesse cara aqui a gente tem um componente chamado stack do Flutter, que nada mais faz do que empilhar um componente em cima do outro, como se fosse uma pilha mesmo. E aqui a gente consegue posicionar ele mais livremente na tela, né? Então dentro desse tamanho de 80, eu vou começar a fazer as posições. Vou botar aqui então bottom 0. Esse aqui vai ser centralizado. E right 0. No caso esse aqui não vai ser centralizado, ele vai ser abaixo. Como filho, a gente vai ter um center. Vamos centralizar ele então. E como filho desse cara aqui, a gente vai ter um text. Nesse text vamos botar aqui nome usuário. Depois a gente vai trocar. Vamos trocar o style desse cara aqui. Só vamos ver se está tudo funcionando. Opa. Esse cara aqui tem os filhos, né? Antes de tudo. Infinity size. Tá, eu esqueci de mudar nossa list view aqui. Então, scroll direction, axis horizontal. Agora sim. Então, ele estava scroll para baixo e eu não posso botar uma altura aí, senão ele dá problema. Então, a gente tem o nome usuário. Já está quebrando aqui, vou botar um pouquinho menor. Aí, tá bom. Só para a gente ver mais ou menos como é que vai ficando. Então, tem um text. Eu vou ter um style para esse text. Style. Com uma cor. Aqui eu já dei um picker lá naquela color lá. Então, é um hexadecimal. Eu tenho pronto. Esse cara aqui. A fonte weight vai ser bold. E a font size
vai ser 2. Beleza. Então, o primeiro posicionamento a gente fez, e agora a gente vai fazer a parte da imagem, né? Então, vamos copiar esse cara aqui. Vamos tirar o que a gente tem no child. Vamos ajeitar aqui, então, bottom 15 e top 0. Aqui como filho a gente vai ter um card com um shape. Vai ser um shape com uma bordinha redonda. Então vamos definir aqui o tamanho da borda. De 20. Já está aparecendo aí o nosso primeiro usuário do Stories, né? A cor também vai ser aquela cor da imagem. Então, color. Vamos copiar. Tá. Então, depois da cor, a gente vai ter uns filhos aí para ele também. Vamos começar com padding, para ficar uma bordinha entre essa cor, né? Esse é um padding de 3. Depois a gente tem um child, que é outro card. Esse cara aqui, o elevation dele é 0. Então vamos botar uma margem para ele também. Vamos remover, né, as margens, que ele já vem por padrão. Esse clip behavior aqui é só para a imagem se ajustar ao formato que está o card, senão ela acaba ficando por fora dele e não fica nessa ondulação aqui que a gente vai precisar para criar o efeito. Então aqui, anti-alias. O shape desse cara aqui, vai ser o mesmo que o de fora aqui, com uma diferença, que ele vai ter uma borda branca. Então a gente tem um side, a gente pode botar um border side. A cor vai ser branca. E o tamanho, né, é o width dessa borda. De 2 pixels. Então, beleza. Só falta a gente botar a nossa imagem dentro desse cara aí. Para a gente pôr a imagem, a gente precisa de um child. Então, a nossa imagem, .network dessa vez. A gente precisa de um src e vamos botar um fit, um box fit cor. Então, ele vai tentar só alinhar ela no centro, né? Aqui nosso src agora na primeira, a gente pode pegar uma imagem aí do Pexels. São imagens sem direito autoral, né? Só para a gente fazer um teste. Vamos pegar... vamos abrir ela em uma nova tab e copiar ela aqui. Só para nós botar. Aí. Então a gente já tem o nosso Stories pronto aqui, né? Claro que sem estar dinâmico, sem nada. E a gente já pode deixar ele dinâmico aqui, então trazendo os usuários, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ir no Profile Controller, né? Então a gente vai criar, na verdade, aqui o feed. Vai ser o feed controller, não Profile Controller. Beleza? Então, com o nosso feed controller, aqui sim a gente vai ter algumas coisas. Então, vamos ter uma lista observável.
se eu botar list, só list não vai dar erro, mas também não vai funcionar. Porque o MobX não consegue escutar, né, ficar vendo as mutações da lista normal do Flutter. Mas para isso a gente tem um outro cara chamado Observable List, que é do MobX, onde a gente consegue escutar essas mutações. Então eu vou botar aqui de Profiles, e ela já vai começar vazia. Observable List of vazio. É um array vazio. E vou criar um método computado aqui, computed, onde eu vou acessar essa lista. E aqui sim eu vou retornar uma lista de profile. Então, eu vou ter um get profile. Então, eu só vou poder mudar o valor disso aqui dentro da classe, porque é privado, e aqui eu posso acessar ele sem fazer mutações. Essa é a diferença. E aqui eu vou retornar então meus profiles.tourist. Beleza. E eu vou ter um init state aqui. Eu gosto de botar o mesmo nome do init state lá do stateful lá. Opa. Action. Porque eu vou chamar ele lá dentro, né? Depois. Então, quando a tela iniciar, eu já vou chamar essa função de buscar os profiles. Então, a gente vai mudar lá o tipo da tela depois. Vou criar um bloco de erros aqui. Vou pintar o erro. E aqui dentro, então, a gente vai ter um final. Profile use case. E a gente vai dar um this.profiles recebe observable list of await profile use case.index. Com isso aqui, a gente já tem a lista de profiles. Mas a gente precisa modificar a nossa tela também, porque não está acontecendo nada. Né? Então aqui no nosso feed, a gente vai precisar trocar ela para um stateful. Por quê? Porque se eu tentar acessar o init state aqui, não tem como, eu não tenho essa propriedade. E com ela como stateful, eu tenho essa propriedade aqui disponível. Tá? Então, ela só não está autocompletando para mim aqui. Aí, agora sim. Eu vou apagar esse to-do. Logo depois que está iniciando, eu vou também importar, né, o meu controller. Então, feed controller. E aqui, então, eu posso chamar o init state do meu feed controller, onde ele vai buscar as coisas. Vamos ver? Ainda não vai fazer nada. E também não deu problema. Então, algo está acontecendo da forma que a gente queria. Esse list view aqui, a gente vai precisar mudar ele. Então, vamos fazer isso aqui já. Eu vou trocar, vou recortar esse cara aqui e apagar essa parte aqui. Esse list view, a gente tem uma propriedade builder, onde a gente recebe um context e um index. E, além disso, a gente tem um item count, que a gente vai usar o nosso feed controller. .profiles.length. E aqui dentro a gente vai retornar o nosso story widget. E aqui então a gente tem que voltar, né, com o scroll direction para o lado certo. Opa, mas já veio 3, então é sinal que já tem 3 usuários cadastrados na nossa base. Então tá começando a funcionar. Aqui a gente vai ter que deixar dinâmico, né? Então eu vou ter que receber um profile por parâmetro.
Então, aqui no nome do usuário, eu tenho profile.username. Já deu erro, já vamos ajustar. E aqui a gente tem profile.pathcode, que é a nossa imagem. Basicamente, a gente precisa disso aqui nesse widget. Mas está dando erro porque eu não estou passando ele para o parâmetro. Então, eu poderia fazer até isso aqui para mim saber botar ele como required. Eu preciso desse parâmetro. Ele já deu um warning aqui para mim no feed e eu passo o nosso profile. Então, feed controller.profiles no index que a gente está tendo. Então, vamos ajustar. E ainda não está aparecendo nada, porque a gente passou errado isso aqui. E a gente precisa fazer uma chamada para API, né? Um GET. Então, a gente precisa passar a nossa URL /image nos profile code. Agora sim, tá vindo as imagens, né, aleatórias lá dos nossos usuários. Beleza. Vamos criar mais um só para testar? Tá aí. Boa. Criou. Vocês estão notando que está dando um problema aqui, né? Eu estou dando reload, faz o que precisa fazer e cadê meus usuários na tela? Porque falta a gente usar esse carinha aqui, chamado Flutter MobX. Então, eu tenho um MobX, onde eu controlo o estado, né, das coisas, mas eu preciso ter esse cara aí para a gente poder ficar escutando do lado da tela aí, né? Então, eu já tenho aqui um wrap with observer, que é exatamente isso que eu preciso. Só colocando isso aqui já vai funcionar. Ó, já criou mais um usuário para nós lá. E aqui nessa list view aí que a gente tem, a gente pode ainda botar um padding aqui que fica um pouco mais alinhado as coisas. Né? Ponto symmetric, botar horizontal. Aí, então já fica um pouquinho mais alinhadinho aí com o que a gente precisa. Aqui dentro ainda vou fazer um esquema, tá? Para a gente fazer um teste aí. Eu vou testar se o index é igual a 0. Tá. E aqui eu vou botar mais um. E aqui menos um. Opa. Por que isso? Porque eu tenho um botão de mais na frente lá. Eu preciso criar um widget para isso também. Então, eu já vou botar aqui um return store. Vou botar aqui add store widget. E vamos copiar esse cara aqui. Não preciso de nada disso. Aqui em cima vai ter escrito eu, né? Em vez do usuário. Logo abaixo aqui o card, eu vou apagar ele aqui. Nós vamos montar um pouco diferente. Vai ser o card. Uma elevation de 15. O shape vai ser o mesmo do outro. Então vamos manter. E como child, ele vai ter um center, então vai ser centralizado, né, o nosso ícone. E aqui a gente vai ter icons.add, tamanho 30 e a cor isso aí. Aqui a gente só, opa, não mudei o nome. Não importa aí. Beleza. Então a gente já tem aí
a nossa barrinha do Stories. Tudo vindo, né, dinamicamente da API. Agora a gente precisa criar só o nosso feed, né, para a gente já ir finalizando o nosso aplicativo. Então, para a gente criar, o nosso feed é muito parecido com o que a gente fez aqui no Stories, porém com dados do feed. Vamos lá, então. Aqui no nosso use case, cadê o domain? Use case, vamos criar um carinha chamado feed use case. E aqui na interface a gente vai ter também nosso feed interface. Da mesma forma. Só que no nosso feed interface a gente vai ter uns métodos diferentes, né? A gente vai ter, vamos voltar, vamos deixar um primeiro. Vai ter um list de feed, que não existe ainda, chamado index. E um create, que se der tempo a gente vai fazer. Aqui é isso aí. Esse feed aqui, a gente vai buscar aqui, né, também, no nosso get feeds. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Não tem nada. Então vamos criar um aqui. Deixa eu ver, imagens. Imagem 1, profile 6. Então, profile 6, imagem. Criou. Então, vamos buscar. Então a gente tem exatamente essa estrutura. Vamos lá no QuickType. Feed. Então a gente, ó, ele criou três coisas para nós, né? A gente precisa desses dois, porque o nosso profile a gente já criou um model, né? Então vamos ter aqui no feed.dart. Vamos tirar a imagem daqui e criar um para ela. Beleza. Aqui a gente só importa, então, o nosso profile, o nosso image. Agora sim a gente tem o nosso feed. Feito isso, a gente vem no use case. Vamos ajustar. Aliás, antes do use case, a gente cria o nosso feed repositório, né? E aqui, então, a gente tem o nosso feed repository, onde a gente vai ter o nosso index. Então, vamos deixar esse cara aqui, que vai retornar os feeds. O nosso index, a gente vai fazer um pouco diferente essa rota. Vai ser o /feed. E todo o resto, então, a gente já sabe que vai retornar o tipo de feed, né? Então, basicamente é isso. Vamos também agora implementar o nosso use case. Vou até copiar o use case do profile e trocar para feed use case. Beleza, vamos apagar tudo para baixo aqui. Vamos implementar o que a gente precisa. Aqui, então, a gente vai ter o create, né? Deixa eu tudo aqui. E vamos criar um bloco de erro. Retornar esse cara aqui para frente, né? Tá difícil hoje.
E vamos instanciar a nossa API, que é o feed repository. Nome. E pegar uma lista de feeds, que é o que vai retornar. Chamando a nossa API.index. Feito isso, a gente só retorna para frente. Beleza. Faltou um cara desse. Tendo o zcase, tendo o repository, a gente pode voltar lá para o controller e criar, então, nossa lógica aí só para chamar o nosso feed useCase. Vai ser aqui no init_stage também. Então, a gente vai ter aqui o nosso feed useCase. A gente vai ter aqui um observable list de feeds. Feed. Vai ter um método computado para buscar esses feeds. Beleza, estamos quase finalizando. Então aí a gente já tem os feeds também. Porém a gente não implementou a tela dele ainda, né? Então não tem nada aqui na nossa tela que represente, né, nossos feeds. Então nesse container aqui eu vou criar um divider. Só para a gente dividir aqui, né? Ele cria um risquinho aqui, não sei se dá para ver aí pelo vídeo. E a partir daqui sim a gente vai criar então, da mesma forma que a gente criou esse de cima, nós vamos já criar direto um list view e um cara desse aqui. Aqui a gente vai mudar. Como a gente tem um screw na página inteira, a gente não pode deixar o screw desse cara aqui funcionar. E a gente tem que mexer na física dessa lista. E falar para ela que ela nunca pode habilitar o screw. E, além disso, a gente tem que dizer para ela que para ela não se preocupar com o tamanho infinito que vai ter da coluna. Então, feito isso, a gente pode já criar o nosso feed widget. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos vir aqui nos widgets, new file, feed, widget. Stateless. E importamos aqui esse cara aqui. Beleza, agora a gente já vai começar a ver as alterações que a gente fizer aqui. Nesse nosso feed widget, a gente vai ter algumas coisas aí. Então a gente começa com um container, a gente vai ter um margin, a gente pode botar aí symmetric, só na horizontal, então dos dois lados na horizontal, de 20. A gente vai ter uma coluna como fila, column. O alinhamento dela, a gente vai falar que é no start, né, para depois o texto da descrição ficar no start. E como filhos, a gente vai ter algumas coisas. Uma row, então que vai ser a nossa, deixa eu ver se está aberto aí, vai ser a nossa linha aqui de cima. A gente vai ter um card e mais uma row aqui embaixo para esses botões. E depois a gente vai ter só um text, né, com as descriptions. Não foi implementado nada dos likes aí dos usuários. Então vamos lá. Temos uma row que tem os filhos. Essa row tem o size de box, que vai ser de 40 por 40.
vai ser onde tem a imagem do usuário, né? No filho vai ser um card. A elevação. Vamos tirar a margem. Vamos botar 0. Vamos remover toda a margem que for default. O clip behavior lá a gente já viu, né? Para manter a imagem no formato do card. As bordas. O shape. Vai ter um redondinho aí. Com a borda de 5. E como filho, vamos ter uma imagem from network. Né? E aqui a gente vai passar a nossa URL /image/ botar um to-do aqui, já vai dar um monte de erro embaixo aí, isso aí. E o fit box, fit cor. Então aqui a gente tem a imagem do usuário, dentro da row ainda, a gente vai botar só um padding para o texto. Vou botar um padding só no lado esquerdo, de 10. E o text, que é o nome do usuário. Então vai ser o vermelho. Vou botar um style nesse cara aqui. Style. Fonts. Bold. E o tamanho, né? Font size, vou botar 15. Então já está dando um corpo aqui, né, para o nosso feed. Logo abaixo, então, por fora dessa row, aliás, nós temos uma row dentro de outra row, para a gente conseguir fazer um efeito aí. Então, essa row externa vai ter um cross, o main axis alignment, space between também. E por fora dessa primeira row a gente vai ter só um icon. Icons.word, que é os 3 pontinhos. Beleza. Então a gente já tem o nosso efeito inicial. E para botar a imagem aqui embaixo, a gente vem aqui por fora da row, né, na column, vou botar um padding. Only top. E 10. Vamos criar uma row. Opa, tá vendo escrever hoje? Então, também vai ser um space between com o filho dela. A gente vai ter os ícones, né? Então vai ter um icon. Aqui, icons.favorite border, que é só a bordinha do nosso ícone, beleza? Tamanho 30. E vamos criar mais 3. O segundo ícone é um chat bubble. E o terceiro é o
Só um screen rotation que eu não achei um outro para botar. Igual. Aqui é da mesma forma que a gente está fazendo lá. No de cima a gente vai fazer aqui. Adicionar uma row, os filhos. E esse bem aqui fica no de cima. Então a gente tem esses caras aqui com um padding entre cada um. Right. Yes. Só para dar um espaçamento legal. E por fora dessa row, a gente vai ter um outro ícone, que é do inbox, que fica do outro lado. Beleza, então tá quase finalizado. Logo abaixo, né, dentro da column, a gente vai ter um padding, só no top desse também. A gente vai ter um text, que é descrição. A gente vai trocar para o valor certo. Então, aqui a gente já tem praticamente tudo aí que a gente precisa. Vamos só criar, né, a parte do meio aí, que é da imagem da postagem maior. Né? Então ela vai ficar logo abaixo da primeira row. Vai ter um sized box. Vamos definir tamanho, né, para ele. Uma altura de 350. O tamanho vai ser o tamanho do pai, né? Então vai a largura, no caso. Como filho, nós vamos ter um card com elevação de 10. O esquema lá do clip behavior novamente. Tudo se repete. O shape também vai ser da mesma forma, então vamos pegar esse shape aqui. Só que a diferença é que esse cara aqui vai ser de 30. E como filho, cadê o shape de cima? Vai ser algo muito parecido também. Beleza. Então agora sim a gente já tem um corpo legal aí da nossa aplicação. Praticamente já estamos finalizando ela. Vamos só botar mais um padding aqui que ficou muito próximo de 10. Aí, agora sim. Então vamos voltar lá na nossa tela. E vamos trocar essa list aqui para um list view builder, né? Então vamos recortar isso aqui. Aqui um list view builder. Context, segundo parâmetro index. E retorna. Vamos tirar esses dois e botar como propriedade da lista. Retorna esse cara aqui. E item count. Feed controller.feed.length. Então tem um cara só. Lá no nosso feed widget, a gente precisa passar ele para parâmetros também. Né? No nosso feed. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o profile. Vou botar required. Não está dando problema. E aqui a gente vai passar o feed, que é o nosso feed controller.feed index. Belezinha. Aqui o to-do, então não é mais to-do. Aqui vai ser o feed.profile.fcode. Já veio o usuário que postou. Aqui também vai ser o nosso feed.profile.username. Beleza. Aqui embaixo da mesma forma. Vai ser o feed.image.pfcode.
Aí, demorou um pouquinho, mas veio. E aqui embaixo na descrição é o nosso feed.description. Que é os testes que a gente fez. Então, já está funcionando. Vamos criar um outro feed aí. Então, eu vou aqui na imagem. Vamos criar uma imagem. Vou buscar uma outra aqui. Aqui, ó. Tem a imagem do Fernando aí. Vamos criar isso aí. Então, criamos a imagem. É o ID 8. E vamos aqui no nosso feed. Aqui só ID 8. Criou a imagem. Vamos dar um reload no app aí. Então é para ter mais um carinho. Ó, não deu nada e é o mesmo caso que a gente viu antes. Precisamos fazer um wrap, né, com o observer, senão não vai funcionar. Então, aí, ó, tem o Fernando, tem uma descrição e só que está ficando grudado um no outro aqui, né? Então vamos fazer mais um esquema aí, vamos botar um divider aí que ele já vai dar uma distanciada. Beleza, criou aí. Criou o divider. E tá feito o nosso clone aí do Instagram da Deep Web. Então tem os profiles. Vamos adicionar mais uns aí para habilitar mais scroll. E a gente fazer os testes, tá tudo ok. Vamos criar aí só com um monte a mais que não pode ser o mesmo nome. Beleza, vamos ver. Isso aí. Então, as imagens vêm aleatórias já. E tá implementado aí o nosso app do Instagram. Eu acho que eu não vou mais dar continuidade em nada aqui do app, que já está também já chegando no fim do tempo. Então agora, deixa eu voltar aqui. Aí. Então agora eu acho que vamos abrir para perguntas aí, se alguém está com alguma dúvida ou alguma dica aí, alguma coisa que quer ver aí. Agora é o horário aí, então eu vou ficar disponível aí até fechar a talk aí. E qualquer coisa, estamos por aí, então. Cara, Flutter, eu acho que aí deu o boom, tá no hype agora, mas eu acho que tem muito ainda a agregar aí na comunidade aí, vai só crescer cada vez mais, né? E é algo assim que é um pouco estranho no início, né? Eu acho que como qualquer framework, mas depois que tu pega o jeito aí, tu não tem muito mistério, né?
Bom, então acho que se não tem mais dúvidas aí, eu vou ficar lá online também no Discord do Shimatec lá, então só ir no canal lá do Web Mobile lá e qualquer coisa a gente troca uma ideia por lá também, ou por fora aí também, tem gente aí que tem um contato, é só mandar e a gente troca uma ideia então. Beleza. Ô, viu? Muito obrigado pela participação aí, cara. Top. Daí, Valeu. agora o Póster me passou um Zoom aqui que ele vai fazer o encerramento agora. Daí acho que vai começar às 5h30, eu acredito. Só esperar terminar os outros talk também. Daí, se quiserem já ir esperando lá, daí só pro Póster vai falar algumas coisas ali. Beleza? Beleza. Valeu, cara. Valeu aí. Top. Valeu, gurizada. Um abraço. Valeu, irmão. Um abraço.